Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Verus Horror. Esse relato chegou até nós recentemente e vamos para a história. Olá, me chamo Lúcio, tenho 31 anos e sou do Rio Grande do Sul. Isso que vou fazer é um desabafo e talvez um alerta para quem acha esse negócio de pacto legal. Quando eu tinha 22 anos, namorava com a mulher da minha vida. O nome dela era Gabriela e nós nos conhecemos no trabalho. Éramos atendentes de telemarketing em uma grande empresa. Nos apaixonamos rápido um pelo outro. Foi uma conexão muito forte. E com menos de 6 meses juntos, já firmamos um compromisso de noivado. Ela me fazia muito feliz. Era uma paixão, um amor que transbordava em mim. Como a gente se via todos os dias, ficamos tão próximos, tão íntimos, que quando completamos 1 ano de namoro mais ou menos, já estávamos morando juntos. Alugamos uma casinha perto do trabalho e fazíamos planos para a nossa festa de casamento. Uma relação que dava cor à minha vida. Mas quando tínhamos uns 2 anos de relacionamento, começaram alguns problemas. Ela reclamava muito comigo que sentia falta de atenção da minha parte. Eu realmente estava deixando a desejar, mas era porque eu já estava, nessa época, trabalhando em 2 lugares diferentes. O serviço na empresa de telemarketing pagava pouco e as coisas estavam difíceis. E eu queria muito comprar uma casinha para a gente. E trabalhando ali seria impossível. Só dava para pagar o aluguel, as contas, fazer compras e só. A gente sobrevivia, mas eu queria mais. Até porque já sonhava com um dia que ela me daria um filho. Ou melhor, 3. Eu queria que tivéssemos 3 filhos e uma casa maior e própria, claro. Por isso, corri atrás de um novo emprego. Esse era a noite e uma lanchonete do meu primo, por parte de pai. Eu já estava conseguindo guardar um dinheiro por mês. Não era muito, mas eu já estava com planos de abrir algum negócio pra gente e assim tentar melhorar de vida e conquistar nossos objetivos. Mas parecia que ela não tinha a mesma paciência e foco que eu, pois nossa relação começou a esfriar e muitas discussões. Sempre pelo mesmo motivo. Ela se sentia carente e eu não conseguia dar conta de dar atenção para ela. Ficamos 2 anos nessa situação, até eu descobrir que ela estava me traindo. Eu descobri vendo as mensagens no celular dela. Um dia que eu cheguei tarde da lanchonete, o telefone dela estava tocando bem baixinho. Quando eu atendi, alguém desligou. Fiquei curioso e fui olhar as mensagens no celular dela e descobri o que estava acontecendo. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Aquela mulher era tudo para mim, minha vida. Eu me matando para tentar construir um futuro para a gente e ela fazendo isso comigo. O pior de tudo era que o cara tinha uma certa condição financeira. Terminamos. E parece que ela gostou. Ela devia já estar apaixonada por ele, porque já assumiram um namoro. Alguns conhecidos meus me falavam das fotos dela nas redes sociais, com ele, indo em lugares caros, viajando. Ela até largou o emprego de telemarketing. Aquilo me destroçou. Minha vida não fazia mais sentido. Eu estava sem chão. Me senti humilhado, um lixo. Eu sabia que deveria esquecê-la e seguir a minha vida. Encontrar alguém que realmente me merecesse, porque eu sou um cara legal. Mas meu coração não conseguia me deixar seguir. A dor foi tanta que eu comecei a tentar arrumar uma forma de tê-la novamente para mim. Qualquer forma, a qualquer custo. Eu perdi a razão e fui tomado pela dor e pelo desespero. Em uma noite, eu estava quase dormindo.
naquele estado entre o sono e a vigília. Já chegava em casa tão cansado que tomava um banho e ia direto para a cama dormir. Apareceu um homem no meu quarto, de terno preto, um homem muito elegante. Ele dizia para eu ir em uma encruzilhada meia-noite, acender uma vela preta e pingar uma gota de sangue ali, chamar Lúcifer e propor um pacto, para eu pedir de coração que todos os meus desejos se realizariam. Eu acordei na hora e fiquei na dúvida se era realmente um sonho ou aquilo aconteceu. Será que aquilo estava disponível para mim? Todos os meus desejos poderiam se realizar? Eu não sabia se aquilo era verdade ou simplesmente um sonho qualquer, mas resolvi fazer. Vai que era real. No dia seguinte, comprei uma vela preta. Saí do trabalho por volta de 11 horas e passei em casa correndo para pegar uma gilete que estava no banheiro e fui em uma encruzilhada mais perto de minha casa. Cheguei a tempo. Faltavam 8 minutos para meia-noite. Esperei dar a hora e fiz o que aquele homem me disse no sonho. Pedi a Lúcifer que me ajudasse e aceitasse meu pedido. Nada aconteceu. Fui para casa. Esperei aquele homem de preto me visitar, mas nada aconteceu. Passou alguns dias e nada. Eu pensei que aquilo era realmente coisa da minha cabeça. Deveria ser a minha mente criando ilusões para tentar fugir da dor. Mas quando se passou 20 dias depois daquela noite na encruzilhada, o homem de preto veio no meu quarto. Eu não acreditei no que estava vendo. Aquilo não era loucura minha. Estava acontecendo de verdade. Ele sentou na ponta da minha cama e disse que eu era um homem de sorte a partir de agora. Detalhe, dessa vez eu estava acordado. Não tinha dúvidas que aquilo era real. Ele me orientou a dizer algumas palavras. Pediu para eu desenhar um símbolo no chão. Era um pentagrama com um círculo em volta. Eu não tinha nada que pudesse escrever. Ele disse que eu poderia fazer com sal. Poderia ser pequeno, não tinha problema. Ele pediu para que eu fizesse um corte no meu dedo e colocasse algumas gotas de sangue no meio do círculo e dissesse aquelas palavras. Eu não vou repetir aqui, claro, mas eram poucas palavras, não esqueci delas. Quando eu terminei aquele ritual, ele falou que agora eu teria meus maiores desejos realizados. Eu perguntei para ele qual seria o preço daquilo. Ele me disse que não tinha como saber, mas em algum momento da vida eu teria que pagar. Não era para me preocupar com aquilo agora, e sim aproveitar a minha vida e ser feliz. E foi embora, ou melhor, sumiu da minha frente. No dia seguinte, eu estava trabalhando normalmente, quando recebi uma ligação. Era um senhor pedindo para eu comparecer em um endereço no meu bairro. Não conhecia, mas encontrei o lugar. Eu já sabia que tinha alguma coisa a ver com o pacto que fiz, que era coisa boa. Era um escritório de uma imobiliária. Me receberam na recepção e já estavam esperando por mim. Já sabiam até meu nome. Me levaram até uma sala que tinha um senhor de terno preto e elegante. Sim, era o mesmo homem que veio na minha casa. Eu fiquei surpreso e disse a ele como aquilo era possível. Ele era um espírito ou uma pessoa? Ele riu discretamente e disse para eu não me preocupar com isso e me entregou um cartão. Já estava com meu nome. Era um cartão de débito e na conta tinha 600 mil reais. Ele disse que aquele era só o começo, que esse cartão seria sempre abastecido com muito dinheiro. Eu nem sei descrever o que senti, mas a minha vida mudou. Larguei meus 2 empregos. Comprei uma casa maravilhosa em outro bairro. Tinha 4 quartos, 2 suítes, uma piscina enorme. Contratei 2 empregadas para trabalhar de segunda a sexta. Comprei um carro incrível. Chamei minha mãe para morar comigo.
Eu disse para ela que tinha ganhado na loteria. Nossa vida passou a ser luxuosa. E em 3 meses morando nessa casa, Gabriela apareceu lá. Minha mãe tinha contado para ela que eu ganhei na loteria e que sentia muita saudade dela, que eu não estava com ninguém porque o meu coração ainda era dela. Ela ficou impressionada com a casa, com tudo aquilo na verdade, e disse que sentia minha falta e conseguiu contornar a conversa de uma maneira que a culpa da traição dela caiu em cima de mim. No final da conversa, eu era mais culpado que ela, mas eu não quis discutir nem tratá-la mal. Minha saudade era tão grande que eu abracei ela muito forte e fizemos amor. Eu chamei ela para morar comigo e ela aceitou na hora. Mesmo sabendo que ela estava ali por causa do dinheiro, eu preferi lembrar do que já fomos um dia e talvez conseguíssemos voltar ao que era, realizar meus sonhos ao lado dela, ter nossos 3 filhos. Ah, como eu estava feliz! Nos casamos e logo começamos a tentar o nosso primeiro filho. Afinal, esperar para quê? Dinheiro não faltava. Poderíamos ter quantos filhos quiséssemos. Depois de 1 ano tentando engravidar, começamos a nos preocupar e fomos buscar ajuda médica. Gabriela tinha uma saúde perfeita, nenhum problema hormonal no útero, tudo ok. Eu também não tinha problema nenhum, todos os exames que fizemos deram normais. Os médicos diziam que talvez o problema fosse a ansiedade, para a gente relaxar que mais cedo ou mais tarde ela iria conseguir engravidar. Foi quando aquele homem apareceu para mim, mais uma vez, e disse que aquilo não seria possível, não seria permitido um filho no nosso casamento. Eu perguntei, por quê? Ele disse que não tinha um porquê, o chefe simplesmente não queria. E que na minha vida eu teria que me sujeitar às vontades deles. Fiquei arrasado com aquilo, mas não falei nada para minha esposa. O nosso sonho de ter um filho era tão grande que eu estava disposto a largar tudo aquilo, todo aquele dinheiro. Eu comecei a evocar aquele homem e disse que gostaria de desfazer o pacto. Ele me disse que aquilo era impossível. Uma vez feito, não poderia ser desfeito, nunca, nem depois da morte. Eu me desesperei, pois a minha esposa já estava entrando em depressão. Ela queria muito um filho, e eu também. Eu procurei um padre, sozinho. Gabriela e minha mãe não queriam saber do pacto, mas confessei tudo para o padre. Ele me disse que se eu me arrependesse e procurasse Deus, tudo seria desfeito, porque não há força nenhuma nesse mundo maior que Deus. Eu então comecei a frequentar as missas e o padre passou a me atender em uma salinha uma vez na semana. O espírito daquele homem incorporava em mim e o padre tentava exorcizar ele. Eu perdi a consciência durante as sessões, mas aquilo durou alguns meses. O dinheiro parou de cair na minha conta e a minha esposa finalmente conseguiu engravidar. Eu fiquei radiante e pensei que estava livre daquele pesadelo. Foi uma gravidez tranquila. Estava esperando um menino, nosso Davi. E no dia do parto, aconteceu uma tragédia. Meu filho e minha esposa morreram no parto. Nossa, minha alma sangrou naquele momento. Gabriela sempre foi a mulher da minha vida e agora teríamos o nosso filho, o nosso sonho. Aquilo não podia ser real. Depois do enterro dos dois, eu fui direto naquele escritório falar com aquele maldito homem ou espírito, não sei. Para minha surpresa, não tinha escritório nenhum naquele lugar. Era uma casa abandonada, toda quebrada e velha. Então percebi que tudo aquilo era espiritual. Meu Deus, que pesadelo. Minha vida passou a ser um inferno. Todas as noites eu tenho um pesadelo com a Gabriela e nosso neném morto. Eu vejo vultos, coisas negras na minha casa. Nunca mais caiu dinheiro na minha conta. Então, eu vendi aquela casa e comprei uma menor.
não dava para manter os gastos e lá eu tinha mais lembranças da minha amada e o quarto montado do nosso neném. Não dava para viver ali, era muito sofrimento. Hoje tenho uma vida simples, ainda passo certas dificuldades. Minha vida perdeu total o sentido. Não casei novamente e aquele homem de preto me diz em meus sonhos que quando eu morrer vou continuar pertencendo a eles. Já pensei em tirar a minha vida várias vezes, mas esse medo não me permite. Não sei o que será de mim depois que eu morrer. Eu sofro todos os dias e não vejo mais sentido na vida. E tenho pavor de como serão as coisas depois que eu partir. Espero, com o meu relato, servir de aviso para você que alguma vez na vida pensou em fazer algum pacto ou algo parecido. Pense bem, não faça isso. Pessoal, e esse é o relato de hoje. Caramba, que incrível. Nossa. E assim é uma advertência, né, pra gente não cometer esse tipo de coisa. Caramba, que complicado, hein? E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo e um abraço.